Amém. Muito obrigado aos nossos servos. Deus continue abençoando a vida e a família de cada um de vocês. Privilégio nesta manhã de domingo podermos estar aqui reunidos em torno da palavra de Deus. Nós estamos numa série de mensagens chamada Como Ser um Cristão que está em Cristo e na cidade. E nós temos de maneira expositiva trabalhado a carta de Paulo à igreja de Éfeso, e nós hoje vamos estudar o capítulo 5, a partir do verso 15. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15. Essa série tem nos norteado sobre como ser um cristão de verdade. Essa talvez seja a maior dúvida de todo cristão. Uma vez que Cristo me salvou, uma vez que eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, uma vez que eu fui selado pelo Espírito Santo de Deus, como é que eu devo proceder? Como é que eu devo viver? Como é que eu falo? Como é que eu penso? Como é que eu vou agir agora no mercado de trabalho? Há alguma mudança na minha vida? E dentro da carta de Efésios nós temos aprendido muito, de modo que do capítulo 1 até o capítulo 4, há uma exposição em Efésios teológica daquilo que Deus fez pelo ser humano. O capítulo 4, ele marca uma transição entre a teoria e a prática. E a partir do capítulo 5, nós temos encontro agora com uma praticidade do Evangelho. A partir do capítulo 5 você vai observar o quanto que o apóstolo Paulo ele vai nortear as nossas vidas dentro de uma praticidade do dia a dia. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta e que você percorra comigo todos os versículos até o 21, mas antes disso eu quero que você feche os seus olhos por alguns segundos e que você peça ao Senhor que fale com você. Você está diante de um texto que é sagrado, é a palavra do Senhor. Você está diante de um texto que dá testemunho de si mesmo, dizendo que Ele é vivo e eficaz, que não volta vazia. É a palavra do Senhor que não volta vazia, é a palavra do Senhor que é viva e eficaz, e você precisa ter reverência num momento como esse, onde a palavra será exposta e ministrada ao coração da igreja. Então peço ao Senhor que fale com você, e eu quero te dar a liberdade de orar por alguns segundos. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos pedir ao Senhor que fale aos nossos corações nessa manhã. Silencie, Deus, toda distração, toda ansiedade, toda preocupação com o futuro. Ó Deus, que possamos estar focados na ministração dessa palavra que não volta vazia, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que é capaz de separar juntas das medulas o espírito da alma. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que essa palavra, que ela modele a nossa forma de pensar, que essa palavra modele o nosso entendimento, que essa palavra, Deus, reconfigure os nossos corações e alinhe as nossas vidas ao centro da sua vontade. Nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de receber a tua palavra. Nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio de louvarmos a ti. Para toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Versículo 15 diz assim: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo.
Tenham cuidado, é o que o apóstolo Paulo diz no versículo 15. Tenham cuidado, no grego, não traz a ideia de um cuidado esporádico. Tenham cuidado, nas línguas originais, não trazem a ideia de que de vez em quando eu vou prestar atenção na vida. Tenham cuidado, de acordo com as escrituras, é o estilo de vida do cristão. O cristão é aquele que anda vigilante, em constante estado de alerta. Cuidado não é algo que eu faço quando eu saio de casa. Cuidado não é algo que eu faço quando eu estou na faculdade. Cuidado agora é o estilo de vida de todo aquele que nasceu de novo. E por quê? Porque Paulo no capítulo 2 e no capítulo 3 nos mostrou que há 3 forças atuando o tempo todo sobre a vida do cristão. O mundo, que não é a criação de Deus, e sim a lógica sistêmica, a cultura, a forma do mundo pensar, que está o tempo todo tentando modelar sua mente, modelando o seu coração, a partir dos seriados, filmes, novelas, músicas que você escuta, a partir das suas rodas de conversa, a partir daquilo que você aprende na escola, na faculdade, a partir daquilo que o mercado de trabalho direciona você. Então, sim, existe uma força contrária à vida do cristão, e essa força é o mundo, é a cultura vigente, é a lógica sistêmica, é a maneira de pensar desprovida da graça. Outra força que o apóstolo Paulo trouxe é o diabo, invisível mas real, astuto como uma serpente, feroz como um dragão, o pai dos rebeldes, o pai da mentira, aquele que um dia quebrou o seu relacionamento com Deus e agora deseja a todo custo quebrar o seu também. E a terceira força é a nossa carne, a nossa natureza caída, que fica o tempo todo, 24 horas por dia, desejando os prazeres carnais, desejando tudo aquilo que é contrário ao Espírito Santo. E talvez você diga assim: olha, eu não quero viver em estado de alerta porque é muito cansativo, gasta muita energia ficar o tempo todo pensando no que estou assistindo, no que estou ouvindo, no que estou pensando, no que estou sentindo, em como as minhas emoções estão lidando com o que acontece. É muito cansativo, pastor, eu não quero isso para mim. Eu prefiro viver uma vida de liberdade, eu prefiro viver uma vida mais livre, uma vida mais autônoma, eu prefiro viver de maneira mais leve. É assim que muitos cristãos estão pensando. Dá trabalho ser cristão, é mais fácil não ser cristão. Só que olha o que o apóstolo Paulo diz: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, para que vocês não sejam como o quê? Insensatos. Então aquele que vive de modo, entre aspas, leve, aquele que não pensa no que diz, não pensa no que sente, não pensa na maneira como reage, aquele que não analisa a situação, a Bíblia diz que ele é um insensato. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: ao invés de viver como um insensato, você deveria viver como alguém que é sábio. O sábio é alguém que, de acordo com as escrituras, vive de maneira intencional. Ele é intencional nos seus pensamentos. A Bíblia diz: pensar em tudo que é puro, pensar em tudo que é lícito, pensar em tudo que é de boa fama. A Bíblia diz que nós devemos modelar as nossas emoções de acordo com as escrituras. Então o sábio é alguém que vive de modo intencional. Quando ele acorda, a oração que ele faz é: Deus, como que eu entro naquilo que o Senhor estava fazendo ao longo de toda a madrugada? Como que eu entro naquilo que o Senhor não parou de fazer, mas continuou a fazer enquanto todos os seus filhos estavam descansando? Como é que eu faço parte daquilo que o Senhor está fazendo? Ele é intencional nos seus relacionamentos, ele é intencional na sua fala, ele é intencional no seu proceder, ele é intencional na sua maneira de trabalhar. Por isso o texto está dizendo: tenham cuidado. Vocês não podem viver de maneira aleatória. Um filho de Deus tem missão nessa terra. Um filho de Deus não está aqui por um acaso. Um filho de Deus não está nessa terra a passeio.
Ele não pode se esquecer de que ele está em missão, e até que o próprio Deus Pai intervenha dizendo: a missão acabou, a guerra acabou, ele permanece vivendo em estado de alerta, porque ele sabe que o seu inimigo é mortal. Ele sabe que o pecado não é como um amigo que você precisa se afastar, mas ele é como um inimigo que ou você derrota esse inimigo, ou esse inimigo derrota você. Por isso ele vive em estado de alerta, porque ele sabe que o tempo todo o inimigo está trabalhando de maneira estratégica, porque o inimigo não é onipresente como Deus é. Ele não tem os atributos que Deus tem atributos que são incomunicáveis, e um deles é a onipresença. Se o diabo está aqui, ele não está lá. Ele só pode ocupar um lugar de cada vez, e ele só tem 1/3 dos anjos ao seu dispor. Não é como Deus. Ele também não pode criar nada, então ele só trabalha com um exército limitado. Então ele tem que ser estratégico. Ele tem que ser muito estratégico na maneira como age. E se você não vive em estado de alerta, se você não toma cuidado o tempo todo, você não vai ser afligido por ele ou abatido por ele naquilo que você espera, mas justamente naquilo que você não está esperando. O texto diz, aproveitando o verso 26, ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha a construção do apóstolo Paulo, olha a sua linha de raciocínio. Enquanto aquele que não toma cuidado, ele vive de maneira insensata, e então ele perde as oportunidades, ou as boas oportunidades de crescimento, de amadurecimento. Aqueles que tomam cuidado, aqueles que estão em constante estado de alerta, eles são sábios, então eles aproveitam tudo o que acontece, e eles extraem de tudo o que acontece oportunidades para crescer, aprendizados, princípios de sabedoria. Aquele que está tomando cuidado, aquele que está observando, na coisa boa e na coisa ruim ele está crescendo, na situação adversa e na situação boa ele está amadurecendo, porque ele está aproveitando ao máximo cada oportunidade. Adão e Eva não foram vigilantes, por causa disso eles agiram com insensatez. Eles tinham tudo, não tinham falta de nada, mas desejaram a única coisa que eles não poderiam ter, e por causa disso perderam tudo, foram expulsos do paraíso. Mas Jesus, ao contrário disso, estava vigilante, e mesmo sendo levado pelo Espírito Santo ao deserto, ele permaneceu vigilante, de modo que o inimigo lança uma seta inflamada contra Cristo, mas não uma seta inflamada como nós imaginamos que poderia ser. A seta inflamada que o inimigo lançou era a própria palavra de Deus, deturpada por ele. Percebe como Cristo estava vigilante? Porque ele percebeu ali a estratégia do inimigo e como o inimigo estava agindo, e ele pôde então reagir da maneira correta, não caindo naquilo que nós chamamos de uma cilada, uma armadilha. E quantas vezes eu e você tomamos decisões pautadas naquilo que pensamos ser correto, pautadas naquilo que pensamos ser ajustado, pautados naquilo que pensamos ser do agrado e da vontade de Deus, quando na verdade é o nosso próprio coração. Aproveitando ao máximo cada oportunidade tem o sentido de remir o tempo, de usar sabiamente as poucas horas de vida que você tem nessa terra. A ideia de remir o tempo, aqui esse termo ele foi pego emprestado do comércio, e a ideia de remir o tempo significa fazer um investimento intencional no tempo, significa que você compra de volta o tempo que você perdeu. Remir o tempo significa, ou remir o tempo nada mais é do que você viver de tal maneira o agora que compense o tempo que você perdeu ontem. Remir o tempo significa, já que eu perdi muito tempo de vida, não desfrutando do que Deus tinha para mim, não vivendo no centro da vontade dEle, então agora eu vou viver de maneira tão intensa que eu vou aproveitar o tempo que eu perdi no passado. Agora eu te pergunto, você tem remido o tempo?
Remir o tempo não é ter uma agenda. Remir o tempo não é você controlar as horas do seu dia. Remir o tempo é você viver o hoje de tal maneira e de maneira tão intencional que compense o tempo que você perdeu. Muitos de nós nos convertemos tarde. Muitos de nós perdemos muito tempo nessa vida, e agora que nós temos a oportunidade de viver para a honra e a glória do nosso Deus, será que a gente tem compensado o tempo que perdeu? Será que a gente tem vivido de tal maneira que nos qualifique em relação à sabedoria do tempo? Verso 17 diz assim: portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a boa vontade do Senhor. Se você observar, Paulo está repetindo aqui, ele está trazendo ênfase à insensatez. Interessante porque a insensatez ela é progressiva. Quando você acha que uma pessoa chegou no ápice da tolice, ela te prova que é possível ser mais tola do que ela estava sendo antes. Quando você pensa que a pessoa chegou no fundo do poço, ela consegue cavar um buraco ainda mais profundo e se enfiar lá, porque a insensatez, de acordo com o texto, ela é progressiva. Ela começa com uma vida sem cuidado, ela começa com uma vida sem intencionalidade, mas ela vai crescendo e ela vai fazendo com que você viva a vida sem perceber que o tempo está passando, que os dias estão passando, e que você não está vivendo aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou. E a insensatez ela vai crescendo de tal maneira que agora você não vive mais a vontade de Deus, e sim a sua vontade, os seus desejos, aquilo que está no seu coração. Olha o que o texto diz em Provérbios capítulo 1 verso 7: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria de Deus. Agora, em contrapartida, olha o que diz Tiago 1,5: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça ao Senhor e Ele dará livremente. Enquanto a insensatez é progressiva, a sabedoria também é. Enquanto a insensatez cresce, a sabedoria também. Porque o texto diz que quanto mais você pedir sabedoria a Deus, mais Ele te dará livremente. Agora, para que você possa entender, informação é aquilo que você recebe. Você está recebendo nessa manhã informação. Conhecimento é aquilo que você transfere. Eu estou transferindo para vocês conhecimento. Sabedoria é quando você tem a habilidade de pegar uma informação e transformá-la em uma vida prática. Sabedoria é todo o conhecimento que Deus tem da vida, traduzido em informação, mas vivido, praticado. Sábio não é alguém que conhece muito. Sábio não é alguém que retém muito conhecimento. Sábio é alguém que sabe praticar aquilo que aprendeu. Sábio é alguém que conhece a vontade de Deus e vive na vontade de Deus. Jesus nos dá um exemplo disso quando Ele diz assim: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a sua, que não seja feita a minha, e sim a sua vontade. Querido, tem gente que não desfruta das bênçãos de Deus por causa das escolhas que faz. Tem gente que não está desfrutando da vontade de Deus por causa das escolhas que faz. Você precisa entender que a bênção de Deus não está no seu pedido. Deus me abençoe. A bênção de Deus, ela não é algo condicional ao seu pedido. Deus abençoe a decisão que eu estou tomando. Deus abençoe o caminho que eu seguir. Não é condicional. A bênção de Deus, ela está no caminho. A bênção de Deus, ela foi preparada de antemão, ela foi inserida de antemão na vontade que Ele tinha para a sua vida. Olha só, Deus não abençoou Abraão porque ele pediu. Deus abençoou Abraão porque ele se colocou no caminho. Vá para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma bênção, para que você abençoe, para que todas as famílias sejam benditas em você.
Tem gente vivendo uma vida desprovida da graça porque escolheu um caminho diferente daquele que Deus separou. Tem gente vivendo uma vida de sofrimento porque escolheu seguir o próprio coração, porque escolheu seguir aquilo que estava na sua mente. Entenda uma coisa, Deus tem uma vontade para a sua vida, mas como Pai, Ele também te deu o livre-arbítrio. Eu tenho uma vontade para a vida do Noah, eu tenho uma vontade para a vida do Natan, mas eles são livres. Eles podem escolher o caminho que vão seguir. E por mais que eu deseje tudo de bom e de melhor para eles, eles podem escolher outros caminhos. E nós que somos pais, nós padecemos com essa agonia e esse desespero de alma, de desejarmos o melhor para os nossos filhos, mas de sabermos que em determinado momento eles podem sim seguir outros caminhos. Deus tem uma vontade para a sua vida, mas como Pai, Ele também te deu o livre-arbítrio. E Ele padece, porque você pode escolher aquilo que Ele não escolheu para você. Quer ver alguns exemplos? Deus tinha para Abraão Isaac, mas eles escolheram Ismael. Deus tinha para Abraão o filho da promessa, mas eles escolheram pegar um atalho. Isaac era a vontade plena, Ismael era a vontade permissiva. Isaac era o filho da promessa, Ismael era o filho da ansiedade, alguém que não conseguiu esperar, alguém que decidiu pegar um atalho. Isaac abençoaria todas as nações, Ismael se tornaria o inimigo do povo de Deus. Isaac estava no caminho, Ismael era o atalho. Será que hoje você não tem vivido uma vontade permissiva do Senhor? Aí a vida está truncada, as coisas não estão fluindo, nada avança. Quando você observa, ao invés de avançar, você está retrocedendo. Ao invés de avançar, você está dando passos para trás, porque está na vontade permissiva. Quando na verdade você deveria ter perguntado: Deus, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor sonhou para a minha vida? O que o Senhor espera que eu faça? Aí entra o verso 18, não se embriaguem com vinho, e você pode pensar, o que tem a ver se embriagar com vinho, com tudo que foi dito até agora? O que você precisa saber é que dentro da cultura de Éfeso, o vinho ele era usado nos rituais, rituais que nós conhecemos hoje como festas do mundo. O vinho era usado para que as pessoas pudessem se conectar com os deuses daquele tempo, com os ídolos daquele tempo. E esses rituais eram as festas regadas ao vinho, à bebida alcoólica, de forma que agora uma pessoa embriagada, ela estava oferecendo como sacrifício ao Deus daquele tempo os seus pensamentos. Porque o vinho ou a bebida alcoólica faz com que uma pessoa não viva mais com cuidado, faz com que a pessoa não viva mais de maneira intencional. Então agora, de uma maneira muito espontânea, ela começa a oferecer os seus pensamentos ao Deus da presente era, os seus sentimentos. E essa pessoa que não pensava em moralidade agora pensa. E essa pessoa que tinha controle das suas emoções agora está vivendo de modo descontrolado. E essa pessoa que antes não fazia nada de errado agora está ali agredindo, machucando, ferindo outras pessoas. Para vocês entenderem, o deus do vinho na mitologia grega é Dionísio. E Dionísio no Império Romano ficou conhecido como Baco. Então as festas regadas à bebida alcoólica era um sacrifício ao deus Baco, de onde se originou o termo bacanal, que são as festas que nós conhecemos hoje. Festas onde há apologia ao sexo, festas onde há descontrole das emoções, festas onde há um padrão mental reprovável, festas onde você tem muito do álcool. São os nossos bacanais. Até hoje esse termo é muito usado e a gente usa sem saber a origem, mas bacanal é um ritual de consagração ao deus Baco. Ou seja, aquilo que nós chamamos de festa na faculdade, aquilo que nós chamamos de happy hour após o trabalho, aquilo que nós chamamos de churrasco entre os amigos, nada mais é do que um ritual de consagração ao deus Baco. Se tem
apologia ao sexo, se tem bebida alcoólica sendo tomada de maneira desproporcional, se começou a acontecer um descontrole da mente, os pensamentos são imorais, se começou a haver um descontrole das emoções, um choro que você não consegue segurar, uma gritaria que você não consegue pausar, se há um descontrole das ações, subiu na mesa, tirou a roupa, agrediu o outro, você pode ter convicção que aquilo é um ritual de consagração ao Deus Baco. O que o mundo tem chamado de festa nada mais é do que uma ilusão. O que muitos não entendem, e você como cristão, filho de Deus, precisa entender, é que culto é sacrifício. Você pode estar aqui nessa manhã e não cultuar a Deus, sabia disso? Porque culto é sacrifício. Então se você veio aqui, cantou muito, ofertou muito, louvou muito para convencer Deus a fazer o que você quer, você não cultua a Deus, mas você pediu Deus para cultuar você. Culto é sacrifício. Se você não está sacrificando o seu eu nesse culto, se você não está sacrificando as suas vontades, os seus desejos, os seus pensamentos para viver o que Deus tem para você, você não está cultuando. Agora, entenda isso, se culto é sacrifício, então culto não acontece só na igreja. Pode acontecer culto num estádio, pode acontecer culto num motel, pode acontecer culto numa boate, pode acontecer culto numa cama. A questão é, a quem você está cultuando? Porque se uma festa que tem apologia ao sexo, bebida alcoólica, descontrole das emoções, é um culto a Baco, então quem é que nós estamos cultuando? Pastor, eu tenho muita dificuldade com o culto cristão, porque é muita música. Eu tenho muita dificuldade com o culto cristão, porque tem que dar oferta. Eu tenho muita dificuldade com o culto cristão, porque eu tenho que sentar e assistir uma coisa. E o estádio? Tem muita música, você tem que pagar e tem que sentar para assistir. Também é culto. Eu não estou dizendo que é errado você ter um time de futebol, eu tenho o meu, o maior de Minas. Não estou dizendo que é errado você ir no estádio. Eu também levo os meus filhos ao estádio. O que eu estou dizendo é que é errado você colocar na sua vida qualquer coisa que esteja acima de Deus. É errado você sacrificar a qualquer coisa os seus pensamentos, as suas emoções, os seus sentimentos. Presta atenção no que eu estou te dizendo aqui. Culto é quando você coloca qualquer coisa no trono da sua vida. E pode ser que o seu time não seja o seu Deus, pode ser que uma pessoa não seja o seu Deus, mas pode ser que você tenha se tornado o seu Deus. Então para você, você faz sacrifícios. Para você, você sacrifica o tempo com a sua família. Para você, você sacrifica o seu casamento, sacrifica a sua saúde, para comer o que você gosta. Pode ser que você tenha se tornado o seu próprio Deus. Então, se não é só crente que faz culto, todo ser humano faz culto, a grande questão é a quem nós estamos cultuando. E não só fora daqui, mas principalmente agora, quem que você está cultuando? A Deus ou a você? Quem é o verdadeiro Deus da sua vida? Já parou para pensar que tem gente que está oferecendo mais sacrifício ao diabo do que a Deus? Tem muito crente que oferece mais sacrifício ao diabo do que a Deus. Já parou para pensar que você faz mais sacrifícios para você do que para Deus? Por isso Paulo diz: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem encher-se pelo Espírito Santo. Em resumo, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é: não deixe a bebida alcoólica levá-los a um culto satânico. Não deixe com que a bebida alcoólica faça com que você perca a intencionalidade dos seus pensamentos. O apóstolo Paulo começou dizendo: tenham cuidado, vivam um estado de alerta. E a bebida alcoólica anestesia a gente, de maneira que muitos crentes passaram a fazer uso da bebida alcoólica como muleta, para relaxar, para descansar, para se divertir.
Então depois de um dia cansado e estressado, ele não pensa, eu vou chegar em casa, louvar a Deus, ler a Bíblia e orar para relaxar. Ele pensa, eu vou tomar um vinho para relaxar, eu vou tomar uma cerveja para poder me divertir. Virou muleta. O apóstolo Paulo está dizendo, não deixe que a bebida alcoólica leve vocês a um ritual, mas ao invés disso, que vocês encham-se do Espírito Santo de Deus, na mesma proporção que você passa o dia inteiro desejando aquilo, na mesma proporção que você passa a semana inteira desejando a sexta-feira, para que você possa ter a sua libertinagem, que você comece a desejar o Espírito Santo de Deus, que você possa almejar, desfrutar de um tempo de enchimento, de um descanso na presença dEle, porque Ele está dizendo, olha, a paz é fruto do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe o Espírito Santo encher vocês. Não se embriague com vinho, contrasta entre o controle que Satanás vai ter da sua mente para o enchimento do Espírito, que agora é o controle de Deus sobre a sua vida. Quando eu era criança, eu convivi com muitas pessoas alcoolizadas, muitas pessoas. E interessante porque a pessoa, quando faz muito uso do álcool, ela promete muita coisa que ela não pode cumprir. É verdade ou não é? Ela fala muita coisa que não é verdade. Ela fala que ama todo mundo, ela pede perdão para todo mundo, ela promete um monte de coisas para todo mundo. E eu associei o rosto de uma pessoa alcoolizada a descrédito. Então toda vez que eu via uma pessoa com os olhos vermelhos, eu já não levava em consideração nada que aquela pessoa falava. Aquela pessoa caía em descrédito na minha vida. Eu tomei uma decisão: eu não quero ser uma pessoa que gera descrédito. Eu não quero ser uma pessoa que alguém diga assim, eu não vou levar em consideração porque está alcoolizado. Eu quero que a minha fala tenha crédito. Eu quero que a minha fala seja confiável para os meus filhos. Eu quero que a minha fala seja levada a sério. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A bebida alcoólica, ela te leva ao descrédito, ela te leva a viver uma vida desregrada, mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele direciona os teus pensamentos, ele direciona as tuas emoções. E se você precisa de descanso, Jesus diz, vinde a mim, e eu vos darei alívio e refrigério. E se você precisa de paz, o Espírito Santo está dizendo, a paz é fruto do Espírito Santo de Deus. Ou seja, tudo aquilo que você mais precisa, Deus pode te dar. Você não precisa de muleta quando você pode ter a cura. Sejam cheios do Espírito. Traz a ideia de que é o Espírito Santo que vai te encher, mas que você precisa dar abertura para que isso aconteça. Sejam cheios do Espírito Santo significa que Deus te enche, mas que você precisa dar liberdade para que Ele possa te encher, porque Ele não vai arrombar a sua vida. Ele não vai fazer com que o Espírito Santo seja engolido goela abaixo, não. É algo que você precisa querer, é algo que você precisa desejar, é algo que você precisa buscar. Paulo está dizendo, ao invés de buscar a euforia das festas pagãs, o cristão deve encontrar alegria e plenitude na presença de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é um evento único, mas é um evento constante. Porque da mesma forma que a insensatez é progressiva e que a sabedoria é progressiva, o enchimento do Espírito Santo também é progressivo. Em outras palavras, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe o Espírito Santo e você é selado pelo Espírito Santo. Todos os crentes em Jesus têm o Espírito Santo em si, mas o que o texto está dizendo é que mais do que ter, você pode ser cheio. Mais do que ter o Espírito Santo, você deve ter o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito não vem em camadas. Tem muita gente que diz assim, não, mas eu já sei amar, mas eu não consigo ser longânimo. Não, o fruto do Espírito não é em camadas, o fruto do Espírito é completo: paz, amor, domínio próprio, mansidão, longanimidade, alegria. Ele vem completo. Então mais do que ter, você tem que ter o fruto, você tem que ter o dom do Espírito Santo, você tem que estar cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz que a principal marca de alguém que está cheio do Espírito Santo é o amor. É amar como Ele ama.
As reuniões cristãs, então, elas devem contrastar com as festas pagãs, ou pelo menos deveriam contrastar, porque quando eu olho as festas cristãs do nosso tempo, elas se parecem muito com os rituais pagãos daquele tempo, com os cultos de adoração ao deus Baco. Quando a gente olha as festas de casamento, o casal está aqui no templo, adorando ao Senhor, cantando louvores a Deus, mas quando vai para a festa de casamento, parece muito mais uma festa satânica. Apologia ao sexo, bebida alcoólica sendo usada de maneira desregrada, brigas. Eu já não tenho ido muito às festas de casamento, porque o constrangimento é muito grande. Eu não quero mais expor os meus filhos a esse tipo de moralidade. E aí eu fico me perguntando, os nossos noivos são de fato homens e mulheres consagrados ao Senhor? As nossas festas, as festas que nós promovemos, elas deveriam contrastar e muito com os rituais de adoração aos ídolos desse mundo. Mas a pergunta que eu faço é a diferença, porque eu conheço cristãos que deixam de ir em festas se não tem bebida alcoólica. Eu conheço pessoas de muito perto que se não tem bebida alcoólica ela não vai. Por quê? Porque ela não consegue encontrar paz, alegria, ela não consegue se divertir se não for mais fazendo uso do álcool. Não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus de coração, dando graças constantemente ao Senhor por todas as coisas, em nome de Cristo, sujeitem-se uns aos outros. O Império Romano, olha o contraste, ele promoveu uma cultura de excessos, incluindo festas regadas a bebida, jogos e práticas imorais. Mas é exatamente isso que nós vemos hoje. Portanto, na estrutura da carta de Paulo à igreja de Éfeso, há muito paralelismo e contraste. Observe: sábio e insensato, embriaguez com plenitude do Espírito, murmuração com gratidão. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que um crente de verdade, ele anda em sabedoria. Um crente de verdade, ele anda na plenitude do Espírito Santo. Um crente de verdade, ele anda em gratidão ao Senhor, enquanto um crente que não teve um encontro com Cristo, que não foi selado pelo Espírito Santo, ele é insensato. Ele pratica a murmuração. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que crente até Satanás é, porque ele crê em Jesus. E conhecer as Escrituras até Satanás conhece, porque ele conhece de capa a capa. E ele é tão ousado no seu conhecimento das Escrituras que ele tenta usar a própria Escritura contra o Criador, contra o próprio Cristo. Portanto, a diferença então entre alguém que foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, e o diabo e os seus anjos, não é crer em Jesus, porque o diabo crê e os demônios também. Não é conhecer as Escrituras, porque o mundo das trevas conhece as Escrituras, mas é a prática da palavra de Deus, é a vivência das Escrituras. Porque o demônio crê em Jesus e conhece a palavra, mas ele diz assim: isso eu não quero viver, isso eu não quero fazer. E o interessante é que tem muito crente que olha para a Escritura e diz: eu não concordo com isso, eu não aceito isso, eu não quero viver isso. Então qual é a diferença entre um filho de Deus de verdade e um demônio? Qual é a diferença? Porque se você vem aqui para louvar, cantar e convencer Deus a fazer o que você quer, qual é a diferença entre um filho de Deus e um demônio? Porque é isso que Satanás queria: ser adorado, ser colocado numa posição maior, num status maior, ser servido. Alguém que nasceu de novo é alguém que nega a si mesmo, é alguém que vive uma vida de santidade. O que Paulo está dizendo é que esse estilo de vida é o estilo de vida que faz com que nós sejamos diferenciados dos demais.
Então, para a gente fechar, eu quero que você reflita sobre o que está sendo dito e pratique. O crente é aquele que vive de maneira intencional. O crente é aquele que vive de forma sábia. O crente é aquele que vive de acordo com a vontade de Deus. E o crente é aquele que vive cheio do Espírito Santo. Feche os seus olhos. Qual é a sua resposta para Deus diante de tudo que você ouviu aqui nessa manhã? Se culto é sacrifício, você hoje tem a oportunidade de cultuar o Senhor, sacrificando o seu eu, a sua vontade, seus desejos, seus pensamentos, teus sonhos, para viver aquilo que Ele tem para você. Deus, nós queremos te pedir ajuda nessa manhã. Nós queremos pedir o auxílio do Teu Espírito Santo, para nos convencer do mal. Porque às vezes o nosso coração já está vacinado, já está petrificado, a nossa mente já está corrompida. E uma palavra como essa, ela causa estranheza. E nós pedimos o Teu auxílio para que o Senhor nos convença de todo o mal. Nós pedimos ao Teu Espírito Santo que nos ajude a viver como um crente que está em Cristo e na cidade, como um crente que habita nas regiões espirituais, mas também nesse mundo, como um crente que tem a cidadania celestial, mas está em missão nessa terra. Que o Senhor nos revele nessa manhã qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade. E que o Senhor nos ajude nessa manhã a cultuarmos ao Senhor, nos rendendo, nos sacrificando, nos entregando, Pai, negando o nosso eu, negando o nosso coração que é enganoso, os nossos sonhos e pensamentos que são egoístas, que nós possamos encontrar na Sua vontade a plenitude da vida. Por favor, Pai, nos auxilie, para que nós possamos glorificar ao Senhor, tendo concluído aquilo que Tu nos destes a fazer. Essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos, amém e amém.